Meus irmãos, graça e paz, amém? Você vai, juntamente nessa manhã comigo, abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Nós vamos ler todo esse capítulo, todo o capítulo 1, só são 10 versos. Amém? Os irmãos encontraram? O texto nos diz assim, ó: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade e da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 4: Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Verso 7: Assim, vocês se tornaram modelos para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a palavra de vocês, a palavra do Senhor, repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falaram sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Vamos orar? Pai, aqui está a Tua palavra, que nessa manhã que Tu reservasse para nós, Tu possa, pela Tua infinita graça e misericórdia, falar conosco, Pai. Faz isso, meu Deus, através do Teu Santo Espírito. A minha oração é que essa palavra ela não caia entre os espinhos, ou entre solo rochoso, ou mesmo que o adversário retire ela antes de cair no nosso coração, mas que essa palavra, Senhor, ela venha frutificar, que nós venhamos a entender que mais uma vez Deus, através de um mortal, irá nos exortar, nos encorajar, talvez nos corrigir, nos animar, através da Tua santa palavra, porque a Tua santa palavra para nós é como mel, Senhor. Ela nos alimenta, ela é o pão nutritivo que nós necessitamos, ela é a água para o sedento. Então nessa manhã faz isso, Pai, pela Tua infinita graça e pela Tua infinita misericórdia. Nós Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe vocês e a mim nessa manhã. Meus irmãos, vocês sabem que Paulo fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária. E essa igreja ela foi gerada no útero do sofrimento. Após essa igreja ser fundada, e ela foi fundada num ambiente de hostilidade, Paulo saiu de Tessalônica fugido, expulso. E ele não descansou o coração dele até Timóteo chegar para ele e trazer o relatório de como estavam aqueles irmãos. O tão grande era o amor de Paulo por essa igreja, ainda muito recente, ainda muito, digamos assim, cadete, ainda muito aspirante no evangelho, mas Paulo os amava profundamente, e ele fundou essa igreja em apenas 3 sábados. Eu recomendo você ler Atos capítulo 17, porque ela narra a fundação
de como essa igreja foi criada, como ela foi edificada, o início dessa igreja. Mas eu chamo a sua atenção inicialmente para o verso 1 e 2. No verso 1, Paulo dá a sua saudação de praxe. Ele diz: Paulo, que é o autor da carta, Silvano, que é o Silas, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. Eu chamo a sua atenção para o verso 2. Por quê? Gostaria de iniciar com uma pergunta ao analisar esse verso 2. Qual é a reação natural de um ser humano, minha e sua, quando nós somos maltratados em algum lugar? Qual a reação natural de um filho de Adão, como eu e você, quando nós somos maltratados em algum lugar, ou em alguém, ou por alguém? A tendência natural nossa é não voltar mais a esse lugar, ou não querer mais contato com essa pessoa que nos magoou. Sim ou não? Eu acredito que sim. Nós queremos manter distância do lugar onde nós fomos maltratados, e nós queremos manter distância de pessoas que nos maltratam. O que me chama a atenção aqui, e eu gostaria de relembrá-lo, é que Paulo, após ter fundado essa igreja, ele foi expulso da cidade, acusado de sedição, de alta traição, de conspiração contra César. Quando Paulo falava que Jesus Cristo era o rei, que Jesus Cristo era o Senhor, a cidade de Tessalonicenses entendia que Paulo estava profetizando que vinha outro que substituiria César, que César seria tirado do trono, e Paulo já estava instigando as pessoas por esse novo rei. Então isso soou como uma bomba dentro da cidade de Tessalônica e também dentro da igreja, principalmente por alguns judeus e gregos. Todo mundo não entendeu isso, e por essa razão Paulo foi expulso daquela cidade. Mas olhe para o verso 2 novamente, dê uma olhadinha, gaste aí alguns segundos olhando para ele novamente. Eu vou reler. Paulo diz: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações. O que me chama a atenção aqui é que, mesmo no meio do sofrimento, mesmo passando pelo que ele passou naquela cidade, Paulo não os esqueceu. Paulo queria voltar lá. Paulo não os deletou da mente. Paulo, irmãos, não expulsou esse povo do coração. Ele continuava amando aquela igreja. Por que eu afirmo isso? Simples. Porque Paulo continuava orando por eles. E o que é que eu aprendo aqui inicialmente? Paulo está dizendo todos os dias, sem cessar, talvez se pondo de joelhos, ou por ser judeus, talvez levantando as mãos para o céu, mas em todo momento de oração, Paulo lembrava dessas pessoas. Ele sempre mencionava todos eles. E eu acredito uma coisa aqui nessa manhã, irmãos, analisando esse texto: você não intercede por quem você não ama. Eu duvido você interceder por uma pessoa que você não perdoou. Você não ora por ela. Interessante que o que me chama a atenção aqui no verso 2 é que Paulo não era um egoísta. Paulo não era uma pessoa que tinha dificuldade em perdoar. Aliás, quem é cristão de verdade não possui essa dificuldade. Quem é cristão de verdade toma essa atitude para perdoar a pessoa mais hostil a você. E por ser exatamente isso, por não ser um egoísta, por ser uma pessoa perdoado, ele se torna um intercessor daquela igreja, mesmo sendo maltratado naquela cidade, mesmo tendo muitas lembranças que ele podia querer apagar da sua mente e do seu coração, mas ele não deixou que isso amargurasse o coração dele, ele guardou o coração. E o problema, irmãos, talvez de muitos de nós, é que a gente carrega mágoas pelo resto da vida. Há pessoas que dizem que perdoou, e quando você vai conversar com ela, ela relembra de coisas de 15, 20, 30 anos atrás. Não se curou.
não consegue ser curado. Eu não estou dizendo que você tem que ter amnésia, mas essas coisas não podem doer mais, porque você liberou perdão. Paulo está dizendo isso, ou pelo menos ensinando isso. Eu intercedo por eles, eu sou intercessor deles, porque eu não sou um egoísta, porque eu sou alguém perdoado. Isso é lindo demais. Chamo sua atenção agora ainda para o verso de número 2. Por quê? Porque é uma coisa importante aqui. Por gentileza, vá para o capítulo 2, verso 18 dessa carta. Olha o que ele diz, olha. Por isso, quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás nos barrou o caminho. O que significa isso aqui? Paulo estava querendo rever aqueles irmãos, mas a atitude que tomaram com Jason e com quem hospedou Paulo, era de que eles pagassem uma fiança e garantissem que eles não iam mais hospedar Paulo naquela cidade. Paulo estava impedido de ter comunhão com os irmãos. Ele gostaria de estar de novo com aqueles irmãos dentro daquela cidade, possivelmente evangelizando até os que os expulsou de lá. Mas ele diz que Satanás me privou disso. Privou como? Privou fazendo com que Jason e as pessoas que hospedaram ele inicialmente naquela cidade dissessem: Paulo, não vem para aqui, nós não podemos te dar abrigo. E há uma outra lição aqui para nós nessa manhã, irmãos. Não existe cristianismo solo. Você não consegue ser cristão sozinho. Você precisa de uma igreja com todos os defeitos que ela tem, que ela possui, porque é constituída por homens. Você precisa congregar, você precisa ter comunhão e oração, você precisa pensar exatamente nas verdades que nós pensamos. Você não é crente sozinho, você precisa ser exortado, encorajado, até disciplinado. Não há nada de errado com isso, não. Você precisa de comunhão. Para Paulo, a separação, a impossibilidade de comunhão era uma coisa satânica. Sinceramente, eu não sei. Mas se existe alguém aqui nessa manhã, ou de forma remota me acompanhando, e você não consegue ter comunhão com alguém, seja pelo que for, isso é uma obra satânica. Isso não vem de Deus. Independentemente do que essa pessoa lhe causou, lhe feriu, é Satanás agindo na vida de vocês para você não ter comunhão. Verso 3, olha o que o texto nos diz. Vou reler o 2, mas eu vou me ater ao 3. Vou reler o 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós temos quando eu digo nós, eu estou usando um eufemismo. Eu não estou dizendo necessariamente que são vocês, mas nos arraiais evangélicos, nós temos a tendência de olhar para os erros, para o que não funciona, para o que não dá certo, pelo que nos magoou desde que nós somos cristãos, nós guardamos essas coisas. Mas o que Paulo está dizendo aqui, o que ele tem no coração, o que ele lembra daqueles irmãos, não é do fato dele ter sido expulso daquela cidade, não é do fato dele ter a vida dele corrido risco naquela cidade. Ele lembra de coisas positivas. Me permita um parênteses aqui. Paulo lembrava, por exemplo, Atos 17:4. Não precisa abrir. Quando Lucas escreve o seguinte, lá em Tessalônica: alguns deles foram persuadidos, alguns deles quem? Os judeus, e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão, com gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Paulo não ficou olhando para os que não queriam. Paulo não ficou olhando, irmãos, para aqueles que não quiseram se render ao senhorio de Cristo. Paulo olhou para o que Deus estava fazendo. Paulo viu que Deus tinha tirado pessoas das mais densas trevas, alguns judeus, muitos gregos e muitas mulheres importantes,
Paulo olhava para isso, ele se lembrava para isso, ele se lembrava disso. Interessante, era isso que ocupava o coração dele. O fato de Deus ter convertido alguns, evidentemente não todos. E eu lhe pergunto uma coisa aqui nessa manhã: todos nós que aqui estamos, nós somos um milagre, irmão. Porque você não está aqui porque você quer. Você está aqui porque você se encantou pela cruz de Cristo. O Espírito Santo apresentou essa verdade a você, que antes podia ser até uma verdade lunática. Talvez você não acreditasse, ou você acreditasse num Cristo genérico, como quer apresentar algumas religiões. Mas como os tessalonicenses, nós saímos das trevas, das mais densas trevas, e hoje nós estamos na luz. E eu vou provar a você se você está na luz ou não. Eu vou adiante. Eu vou provar a você se você é eleito ou não. É a realidade. Vá para o verso 3, olha. Ele diz, verso 3: lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, de quê? Primeiro ponto, da operosidade da fé que vocês têm. O que Paulo está dizendo aqui? Que quando ele olhava para aquela igreja que não era perfeita, que tinha problemas, um dos tais era uma tendência a voltar à imoralidade, está lá no capítulo 4, mas quando Paulo olhava para aquela igreja, ele via que ela era uma igreja que tinha uma fé operosa. E o que eu gostaria de dizer aqui a você: não existe conversão verdadeira sem envolvimento com as coisas de Deus. Eu vou afirmar a você, estou afirmando, que não existe crente que não se envolva com a igreja, que não faça boas obras, que não evangelize. Não existe crente dessa maneira, que não proclame a palavra, que não testemunhe. Paulo está dizendo, vocês possuem uma fé operosa. Em outras palavras, vocês disponibilizam os dons para crescimento dos outros. Abra seus ouvidos aqui nessa manhã. A igreja não é um grupo fechado. Pastor que não faz discípulo é um fracassado. Pastor que não ensina outros a pregar, o ministério dele está fadado a fracassar. Nós que somos liderança temos que formar líderes, para que possa levar o bastão adiante. Nossos departamentos têm que estar abertos, para que pessoas entrem. E você que tem dom, se disponibilize para essa pessoa crescer, porque o dom não é seu, foi emprestado por Deus. Essa é a grande realidade. Então ele está dizendo, vocês têm uma fé que operam. Tão pouco tempo, irmãos, de fundada, como essa igreja cresceu, como essa igreja foi edificada de uma forma rápida. Eles começaram a demonstrar uma fé operosa. Isso é bonito demais. Eles propagavam o evangelho, vou provar a vocês daqui a pouco. Mas eles não só tinham isso como característica de alguém que era eleito. Vá de novo para o verso 3, que ele diz o seguinte, olha: da dedicação do amor de vocês. Meus irmãos, sofrer por Cristo é um ato de amor. Eu acho que mais do que nunca, os anos que vão nos preceder, o que vem aí pela frente, mais do que nunca, nós seremos desafiados, ou talvez chamados, melhor dizendo, de alienados, de retrógrados, de conservadores. E eu gostaria de ver como você vai se posicionar. Será que nós teremos a dedicação de continuar amando pessoas que vão nos tratar assim? E o desafio é exatamente esse. A abnegação do nosso amor, o que significa? É você trabalhar duro contra seu velho homem, para amar quem não gosta de você. É um trabalho duro feito por nós, né? Na realidade feito pelo Espírito Santo. Pessoas que nos rejeitam, pessoas que nos apontam, pessoas que nos criticam.
A abnegação do amor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho pessoas que eu já deveria ter feito isso, mas eu não faço. Você desistiu de amar quem? Você desistiu de quem? Eu acho, irmãos, que todos nós que estamos aqui, nós temos aquela pedrinha no sapato. Aquela pessoa que é intragável, eu tenho. Aquela pessoa que tira seu sono. Que por mais que você faça, você nunca consegue agradar. Que questiona seu testemunho, que questiona sua fé. Paulo disse: eu sou salvo, como os tessalonicenses eram. Eles continuavam trabalhando duro para amar aquelas pessoas. E outra coisa interessante, a terceira, ainda no verso 3, ele diz: e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, ou meus irmãos, melhor dizendo, quando você deslumbra o futuro, o que lhe traz esperança? Por favor, me diga, o que lhe traz esperança? Um emprego melhor? Quem sabe um doutorado, um mestrado? Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu só estou dizendo que essas coisas são fugazes. Eu só estou dizendo que essas coisas passam. A esperança da sua família, a sua esperança está baseada em quê? Ele diz o seguinte, que os tessalonicenses tinham os olhos na terra, mas ele também tinha os olhos no céu. Eles esperavam com a firmeza em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Eu gostaria de lembrar nessa manhã a igreja do Médici o seguinte: todos nós que somos salvos, nós estamos a caminho da glória. Nós temos um alvo, esse alvo chama-se a glória de Cristo. O que é que eu estou querendo dizer? Que aquele que está nesse momento sentado à direita do Pai, Ele virá nos buscar, não se esqueça disso, por mais difícil que a vida esteja. Ele já preparou o nosso lugar, está lá em João capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, essa é a nossa esperança. Eu acho que quando os jovens daqui chegar aos 50 anos, essa verdade vai falar mais ao seu coração. Eu acredito. Porque quando a gente é jovem, e você pode até não acreditar, mas eu já fui, né? A gente olha no espelho, a gente diz: rapaz, o mundo é meu, nunca vou envelhecer, nunca vou tomar remédio para pressão, posso correr 30 quilômetros de calça e coturno. Aí você chega aos 55, só consegue 8 de caminhada, já começa a tomar captopril, naprix, lortazana, né? Você já começa a olhar, que você começa, né? Olha no espelho, o espelho não lhe ajuda. Qual é a esperança? É desse jeito ou não é? É. Porque quando a gente é jovem tem pele de pêssego, quando chega aos 55 vira um maracujá. É o mundo dizendo para nós, é a vida dizendo para nós: ei, tu és finito, tu não pode colocar tua firmeza nessas coisas, né? Nós queremos o que? No Redentor, aquele que está à direita do Pai, voltará em glória e irá nos buscar, e nós teremos vida eterna com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa firmeza, baseado nisso. Glória seja dadas ao nome do Senhor. Verso 4. Olha que certeza Paulo tinha. Irmão, não existe uma coisa mais linda do que isso. Imagine a pessoa que mais influenciou o cristianismo depois de Cristo, o apóstolo Paulo. Vamos conjecturar. Imagine que fosse Paulo que estivesse pregando aqui. Ele olhasse para a igreja do Médici e fizesse essa afirmação que ele faz no verso 4. Olhe para ele, por gentileza. Sabemos, eu vou parafrasear: irmãos amados por Deus no presidente Médici, que ele o quê? Os escolheu. E outras versões diz que ele os elegeu. Como você sairia daqui? Saltitando de alegria. Por quê, pastor? Porque conversão deve ser verbalizada. Conversão deve se tornar
público que você é cristão. Contudo, entenda uma coisa: a conversão não pode só ser somente verbalizada, ela tem que ser demonstrada. Não existe isso de eu fui eleito e sou um devasso. Não existe isso, eu fui eleito e vivo ao meu bel prazer. Não. Paulo diz: pelo fato de vocês ter uma firmeza em Cristo, ter uma fé operosa e amar até quem é digno de não ser amado, por essa razão eu acredito que vocês foram escolhidos. Ou seja, eles tinham teologia correta, lucidez na mente acerca do ministério, principalmente de Cristo. Foi isso que Paulo pregou lá. Mas eles também demonstravam na sua vida diária que eles tinham visto a Cristo crucificado. Eu acho isso maravilhoso. Quando Paulo tomou conhecimento do que estava ocorrendo no seio daquela igreja, ele chegou a essa conclusão. Vamos parar um pouquinho aqui. Que conclusão, pastor? Deus escolheu essa igreja. Meu irmão, conversão atinge intelecto, mas conversão atinge aqui, ó, e desce para a ponta dos dedos. O que é que eu estou querendo dizer a você? Quando Bartimeu teve um encontro com Cristo, mesmo cego fisicamente, ele faz uma declaração que muitos que viam não fizeram. Filho de Davi, olha o título que ele dá, ou seja, aquele que pode fazer alguma coisa por mim, tem misericórdia de mim. Conversão mexe com nossos sentidos, conversão mexe com a nossa vida, conversão abre os ouvidos, conversão abre a língua. Ou seja, a gente começa a escutar, a dar ouvido ao que é ministrado, e a gente propaga isso. A exemplo disso, tem os surdos e mudos que Jesus curou. Conversão mexe no bolso, faz da gente pessoas generosas. A gente oferta por prazer, a gente não dizima por obrigação, a gente dizima por prazer. Exemplo disso, Zaqueu. Não existe conversão sem generosidade. Não existe. Abra lá em Tito, eu ministrei isso ontem. Não precisa abrir agora, em casa, do verso 11 ao verso 15. E veja o que Paulo escreve a Tito. Se eu não é para ele se tornar uma pessoa cheia de boas obras, zeloso por boas obras, ou seja, entusiasmado por boas obras, conversão faz isso com a gente. Interessante, né? Conversão muda caráter. Quando Jesus olhou para aquela mulher adúltera, ele disse o quê? Vá e não peque mais. Jesus não estava dizendo que aquela mulher ia ser perfeita de agora em diante, mas Jesus estava dizendo àquela mulher: acaba com esse teu relacionamento, talvez volta para o teu marido e vai viver tua vida. Conversão muda caráter. Eu acredito dessa maneira. Quando Paulo diz que aquele povo, Deus tinha escolhido ele, Paulo estava dizendo que a eleição é um estímulo à santidade, que a eleição é um chamado à obediência. Base bíblica para isso, pastor, Efésios capítulo 1, verso 4. 5 e 6, os versos. Vamos ler? Ele diz o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Amados irmãos, atente para o verso de número 5. Paulo era tão envolvido com o Evangelho que ele chama o Evangelho de nosso Evangelho. Não é que o Evangelho saiu da mente de Paulo, não. Mas ele era tão envolvido com o Evangelho que ele chama o Evangelho de nosso Evangelho.
Aquilo que Deus revelou a Paulo e inspirou ele para escrever, ele tinha como dele também. Tal o envolvimento que ele tinha com as Escrituras Sagradas. E ele chama de nosso Evangelho, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas em poder no Espírito Santo. O que eu gostaria de destacar aqui nessa manhã? Eu acredito piamente na homilia. Ou seja, você se preparar para a arte de pregar. Isso é importante demais para qualquer pregador. Isso torna você um não herege. Eu acredito demais na hermenêutica, demais. É tanto que eu estudo para pregar. Pouco, mas estudo. Não sou tão sábio, mas estudo. Eu acredito demais na hermenêutica, ou seja, na arte de interpretar bem a Bíblia. Isso é vital para a gente, claro que sim. Mas uma coisa a gente não pode esquecer: que nós dependemos de uma pessoa para que alguma coisa aconteça. Paulo diz: quando eu estava pregando para vocês, é o que ele está dizendo aqui no verso 5, porque o nosso Evangelho não era apenas palavra, não era apenas homilia, mas existia poder. Meu irmão, não existe algo mais frustrante, pelo menos é a minha experiência, você ouvir alguém que prega sem acreditar. É triste. Você vê alguém falar sobre uma verdade que ele não acredita. Paulo diz: eu preguei para vocês em poder. Ou seja, ele estava dizendo: eu dependia do Espírito Santo para que houvesse conversão aí. O que é que me chama a atenção, meus irmãos, aqui nesse texto, é que hoje, infelizmente, a gente vê muitos sermões belos, mas a gente não vê vida. Eu tive uma experiência em um certo lugar com um pregador que me frustrou muito, porque depois de um belo sermão, ele passou no meio da gente tudinho, como se a gente não existisse. Não adianta você ser um belo pregador se você não tem a capacidade, por exemplo, de cumprimentar o flanelinha que olha teu carro. Não adianta a gente ser um excelente pregador se a gente não trata bem, por exemplo, uma secretária que está na nossa casa. Não adianta a gente ser um belo pregador se a nossa empregada doméstica, quem tem, não almoça com a gente na mesma mesa e não come da mesma comida que a gente come. Paulo disse: vocês viram como eu me comportei no meio de vocês. O meu testemunho entre vocês. O quão eu sou transformado. Porque Paulo era um soberbo quando era um fariseu. Veja a transformação na vida desse homem. Poder, irmãos, não é língua estranha, não. Poder é conversão, é humildade, é quebrantamento. É muito lindo você ver uma pessoa que era arrogante, e quando você se depara com aquela pessoa, você encontra uma pessoa quebrantada. É lindo demais. Uma pessoa moldada pelo Espírito Santo. Essa pessoa, você escuta ela com prazer. Por quê? Porque ele não só tem homilia e hermenêutica, ele tem poder. Ele pode falar e dizer o que Paulo vai dizer daqui a pouco. Olhe para o verso 6, por gentileza. Ele diz o seguinte, olha: e vocês se tornaram o quê? O quê, irmãos? Meu irmão, você concorda comigo? É muita ousadia, irmão. Você chegar diante de uma igreja. É bem verdade que a igreja se reuniu em casas, não em templo como a gente. Paulo, Silas e Timóteo, olhando para o público, diziam aquelas mulheres importantes, aqueles gregos piedosos, e alguns judeus diziam o seguinte: olha, imita a mim, imita a Silas e imita a Timóteo. Vocês fazendo isso, vocês imitarão a Cristo, porque o modelo é Ele, mas nós somos imitadores dele.
tinha vida, tinha poder. Os irmãos estão me entendendo? A igreja não abraçou apenas informação, é o que o verso 6 está dizendo, mas transformação. Possuía boa teologia, mas possuía ética. Isso é importante demais. E isso foi importante por quê? Porque a igreja não ficou decepcionada, nem escandalizada com as tribulações que estavam enfrentando. Pelo contrário, elas continuavam firmes. Firmes. É interessante que um comentarista, analisando o verso 6, ele diz o seguinte: olha, o poder do Evangelho está não apenas em nos livrar das tribulações, mas nos dá poder para enfrentá-los vitoriosamente, sem murmurar. Sem murmurar. Eu vou dizer algo aqui a você que parece loucura. Toda provação que Deus permite na nossa vida não tira de nós nada que seja bom para nós, só tira aquilo que não serve. Tudo de ruim que você acha que Deus permite que chegue a você, sabe o que Deus está fazendo? Tirando da sua vida o entulho, aquilo que te atrapalha. Às vezes dói, às vezes entristece, não é verdade? É verdade. Às vezes a gente, irmãos, fica perguntando por quê. Mas nas tribulações da vida, Deus está tirando de nós apenas o que não serve. Exemplo disso: os 3 amigos de Daniel na cova, aliás, na fornalha. O fogo não queimou cabelo, não queimou pele, não queimou roupa. Queimou o quê? Apenas as amarras, o que prendia eles. Quando Deus permite que você esteja vivendo uma tribulação, seja de espécie de qual for, Deus não está, irmãos, simplesmente tendo prazer no seu sofrimento. Deus está retirando de você coisas que não lhe servem. E isso dói. É Deus aparando nossas arestas. Louvado seja Deus por isso. Verso 7. Olha o que ele diz assim. Olha o que ele diz aqui. Assim vocês se tornaram modelos para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Olha, eu fui pregar, eu já disse aqui, né? Eu fui pregar em um lugar ali e eu fiz a seguinte afirmação: que nós devemos ter a nossa vida cristã parecida com Cristo. Eu não afirmei que nós seríamos iguais a Cristo. Isso nunca vai acontecer, nem na glória. Nós teremos um corpo semelhante a Ele, mas nós não seremos igual a Ele, porque Ele é Deus. Mas eu afirmei em uma pregação que nós deveríamos parecer com Cristo. E no final, o pastor que é mestre, ele disse que eu estava errado, dentro da igreja todinha, que nós não deveríamos imitar a Cristo, não, porque nós nunca iremos conseguir. Em educação eu fiquei calado, sabe? Mas eu fiquei pensando, meu Deus, se o mestre, que ele se acha, né, afirmou isso, a gente vai imitar quem? Me diga aí, qual é o modelo? Quando você lê esse verso de número 7, quando ele diz que vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, o que é que Paulo está querendo dizer aqui? O que significa a palavra modelo? No original, cópia, xerox. O que Paulo estava afirmando aqui é que quando você desembarcasse em Tessalônica, que você visse um crente daquela igreja, era como você estivesse vendo o próprio Cristo. Tão quão eles lutavam para imitá-lo. Tão quão, irmãos, eles eram dedicados à santidade, e apesar dos defeitos que tinha, Cristo não tem. É verdade. Mas eles tentavam imitar. Eu não estou forçando o texto, estou apenas dizendo o que o texto diz. Assim vocês se tornaram modelos para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. O que é que eu gostaria de dizer aqui a vocês? Abra seus ouvidos. Quem não é imitador não pode ser exemplo.
Quem não é imitador não pode ser exemplo. Paulo está dizendo, vocês chegaram a um ponto de tentar, e estavam conseguindo imitar Cristo a tal ponto que vocês se tornaram o modelo. Vocês são fonte de inspiração para a Macedônia, ou seja, para o norte da Grécia, e vocês também eram fonte de inspiração para o sul da Grécia, para a Acaia. Veja como era forte o testemunho dessas pessoas. Sabe qual é o problema, irmãos? É porque hoje a gente se acostumou a ver crente velhaco e dizer, chamar ele de cristão, e não é. A gente acostumou a pessoas compram e não pagam, a gente diz é cristão, e não é. Enganam, são trapaceiros, crente que trabalha e rouba o patrão. Não só roubar literalmente, até em hora, fazendo hora extra, entre aspas, né? Colocando atestado que não deveria colocar. Aí a gente tem essas pessoas como cristãos. É tudo cristão, tudo toma Santa Ceia. Não são modelos, não podem ser imitados. A gente tem medo de dizer, né? Tem medo de dizer, porque isso soa como legalismo. Você dá as costas, o camarada é maledicente, coloca teu nome no lixo, na lata do lixo. Essa é a grande realidade. Aí a gente não se torna modelo, por quê? Porque não pode ser modelo, é vaso quebrado, não pode ser referencial. Olha, justificação pela fé leva à santidade. Quem é justificado é santo. Eu não estou falando de perfeito. É luta constante pelo pecado, contra o pecado, perdão. Mas a gente está se acostumando com essas coisas, irmãos, e é normal. E eu quero dizer a você que não é. Não é normal mentir. Não é normal. Aí depois, eu sou justificado, vem para o culto da Santa Ceia. Ei, João disse que você tem que abandonar. Ou abandona pecado ou não é crente. É duro, né? Mas o incrédulo tem que olhar para nós e ver modelo. A igreja precisa voltar a ser modelo, a ser cópia, a ser xerox daquele que nos chamou. Verso de número 8. Olha o que o texto diz. Porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Eles não eram apenas receptores, eles apenas não receberam a palavra, eles tornaram transmissores, eles passaram a transmitir a verdade. Irmãos, é muito triste quando a gente tem que trabalhar duro, argumentar muito para tentar provar que uma pessoa é crente. É duro, irmãos, para demonstrar, irmãos, por A mais B, que uma pessoa é salva. É triste, irmãos. Você está pensando que a gente não se entristece com os escândalos, não? É triste, meu irmão. É triste você ouvir um comentário de alguém. Eu não estou falando de ninguém daqui da nossa igreja, sabe, que fulano fez isso, que fulano fez aquilo. Essas coisas, irmãos, vêm no nosso coração como uma flecha. Mas é interessante que esses homens aqui, essa igreja aqui, a forma como eles se envolviam na evangelização, a fé sadia que eles demonstravam na pessoa de Cristo, falavam por si só. Eles eram exemplos, eles tentavam imitar ao Senhor Jesus Cristo. Havia busca pela santidade, a ponto de Paulo dizer, olha novamente para o verso 8, porque a partir de vocês, ou seja, a partir daquela igreja, a palavra do Senhor repercutiu, ou seja, como o som de um trovão, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que você tem em Deus repercutiu em todos os lugares. Entenda, na Ásia, na Palestina, né? Eles romperam fronteiras a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Olha, é triste nós tomarmos conhecimento, e eu não tenho conhecimento de ninguém daqui, estou apenas aplicando o texto, de pessoas que vivem acessando o site pornográfico.
Isso é comum demais, mesmo no meio da igreja. Você sabia disso? É triste você saber de pessoas que são desonestas. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho 55 anos. 20 anos eu fui comerciante. Nesse meu tempo de comerciante, eu convivi com duas pessoas que, em honestidade, eu nunca vi igual a elas. Uma católica e outra testemunha de Jeová. A católica se chama Neves. Uma excelente pessoa. Honesta não, ao extremo. Está aí minha esposa que não me deixa mentir. E outra era uma senhora de 84 anos que já faleceu, testemunha de Jeová. Ela me comprava e ficava devendo 10 centavos. Ela morava, do comércio que eu tenho, ela morava a cerca de 300 metros. Com dificuldade de andar. Eu digo, mulher, eu deixo isso por R$8, um exemplo. Era 8,15 o valor, por exemplo. Ela gastava meia hora para a casa dela, para ir, meia para voltar. Quando ela ficava devendo 15 centavos, meia hora depois, ela estava deixando lá. Eu sei que isso é graça comum, eu sei que isso não salva. Mas todos nós que estamos aqui, que dizemos que somos crentes, nós dizemos que já fomos alcançados pela graça salvadora. E por que você tem dificuldade de fazer coisas lícitas? Por que o Espírito Santo não fala com você quando você está acessando um site pornográfico que é pecado? Por que o Espírito Santo não deixa você dormir quando você não paga o que deve? Por que o Espírito Santo não lhe incomoda quando você pega o nome de quem quer que seja e fala dele pelas costas? O Espírito Santo não incomoda você ou você não tem? O Espírito Santo é uma pessoa, irmãos. Ele se entristece, ele fala. Ele direcionou Paulo para essa viagem. Não foi Paulo que quis, não, foi o Espírito Santo que não permitiu que ele fosse para a Ásia e fosse para a Europa. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força como o testemunho de Jeová diz. Como? Me perdoe, eu tenho dificuldade de entender isso. Tenho demais. É muito difícil entrar essas coisas na minha mente, não é muito difícil. E chamar esse cara de benção. Tenho dificuldade, reconheço isso. Verso 9 a gente já está entendendo. Era até melhor não estar pregando, estar continuar doente, né, irmão? Verso 9, vamos lá, para o verso 9. Olha o que diz o verso 9. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como o quê? Deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Que coisa maravilhosa. Faço uma pergunta a você. Quando você escuta assim, fulano se converteu, o que essa afirmação deve dizer a você? O que está exatamente aqui no verso 9. Vamos reler? Porque no que se refere a nós, as pessoas nesses lugares falam como foi a nossa chegada no meio de vocês e como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. O que significa que alguém se converteu? Significa dizer que aquela pessoa depositou toda a sua fé, não no ídolo, não na fé dele mesmo, mas na pessoa de Jesus Cristo. E mais, houve arrependimento. Veja bem que Paulo diz o seguinte, que vocês abandonaram os ídolos. Uma nota de rodapé. A 80 quilômetros de Tessalônica, existia um monte, que eles acreditavam que quando Zeus balançava a sua cabeleira, aquele monte tremia. A maioria dos tessalonicenses eram adoradores de Zeus. E quando eles viram a palavra, ou tiveram contato, melhor dizendo, com a palavra, eles abandonaram os ídolos. O que isso significa? Houve um abandono do pecado. Eles mudaram a mente. Eles começaram a ter tristeza pelo pecado. Eles mudaram de conduta. 2 exemplozinhos aqui para você. Eu disse isso até aqui. Logo que eu comecei a ler a Bíblia, quando eu li a história de Cornélio, eu dizia, um homem desse vai para o céu com tripa e tudo. Porque eu nunca vi ninguém tão bom. Precisa de evangelho, não é quase, não tem pessoas que a gente diz assim, né? Fulano de tal, ele é tão bom, tão bom, tão bom, só precisa aceitar Jesus. Precisa de tudo.
Era o caso de Cornélio, né? Mas quando Cornélio viu Pedro, ele deixou de se prostrar nos pés de Pedro e passou a adorar só ao Senhor. Conversão muda a mente. Conversão dá tristeza pelo pecado. Conversão muda-se conduta. Mas a outra coisa digna de nota, eu até aconselho você a ler Atos 19. Aquele avivamento que houve ali em Éfeso. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 19 que quando os efésios se converteram, eles confessaram publicamente suas obras más e queimaram seus livros de magia. O que significa isso? Rompimento com o pecado, como aconteceu com os Tessalonicenses. O que é que eu aprendo aqui como aplicação desse verso 9? Toda conversão verdadeira não convive pacificamente com o pecado. Claro demais. E eu vou chamar você, por gentileza, a gente está já terminando, para abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, por gentileza. Eu vou ler do verso 5 até o verso 10. 1 João capítulo 1, verso 5 ao verso 10. Os irmãos encontraram? O texto diz o seguinte, olha: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja que João está dizendo exatamente o que eu falei. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos deles um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Precisa dizer mais alguma coisa? Acredito que não. É só partir para a conclusão no verso número 10. Mas eu gostaria de dizer, me veio aqui uma historinha na mente, eu não sei se é real. Uma pessoa chegou para um pastor e disse: pastor, vem congregar aqui na sua igreja. Louvor excelente, gostei muito da palavra, a igreja é muito receptiva, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta: a gente pode beber aqui na sua igreja? Ele disse: pode. Fumar, pastor, permitido? Eu tenho minha esposa e tenho um amante, posso continuar? Ele disse: pode. Ele disse: que igreja perfeita, pastor. Mas me diga uma coisa, o que é que eu não posso fazer? Ele disse: só entrar no céu. Mas o resto você pode fazer tudo isso. Verso 10, e aqui a gente conclui. Olha o que o texto diz: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meu irmão, como os Tessalonicenses, nós éramos pessoas sem Deus no mundo. Efésios capítulo 2, verso 12. Nós éramos pessoas sem Deus no mundo. Mas a partir do momento em que nós encontramos Jesus, o que nós temos agora? Olha o que ele diz no verso 10: para aguardar dos céus o seu Filho. Deixa eu lhe lembrar de outra coisa aqui nessa manhã. Nós temos uma expectativa: a segunda vinda de Cristo. Irmãos, ele vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: para aguardar dos céus os seus filhos. Aguardar aqui significa espere feliz, né? Aguarde de uma forma feliz. Não é apenas você crer que Jesus vai voltar, é estar preparado para a sua volta. A iminente volta do Senhor Jesus
é a esperança de todo cristão. Ele vai voltar. Você diz, pastor, isso eu posso me basear em quê? Olha o que ele diz aqui, olha. A quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Você crê que Jesus ressuscitou? Eu também. Porque em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz, se a gente não crê na ressurreição de Cristo, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, e nossos pecados ainda não foram perdoados. Veja como a ressurreição de Cristo é uma doutrina básica do cristianismo. Mas pelo fato dele ter ressuscitado, meus irmãos, nós acreditamos que ele irá voltar. E interessante, né? O que eu acho mais maravilhoso aqui, que ele nos livra da ira vindoura. Você não vai para o inferno. Uma coisa que o pastor Hernando Dias Lopes disse um dia, e nunca saiu da minha mente, foi o seguinte: contemple aqui a eternidade. Tire bilhões de anos da eternidade. O que resta? A eternidade. Eu não sei se você já conversou com uma pessoa que é cancerosa. Ela, no fundo, ela tem a esperança de que vai ser curada. Mas aos poucos, ela mesma vai admitindo que vai morrer. Mas ela, no fundo, ela ainda tem esperança. Agora, sabe o que eu fico às vezes me questionando em casa? Eu já disse a você que eu não sou normal, e não sou não. É o fato de, por exemplo, a gente, quando eu digo a gente, eu estou dizendo quem vai para o inferno, ir para lá e saber que nunca vai sair dali, que não tem mais solução. Irmão, isso é duro demais. Isso é duro, sinceramente eu acho duro demais. Portanto, coloque toda a sua esperança, não em você, mas naquele que morreu por você, para lhe salvar, porque um dia ele irá de retornar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.